terminamos aqui a resenha da segunda edição e nós vamos falar sobre o lançamento do ano do Fantasma, pelo menos até agora foi o que foi confirmado pela editora Mitos, que é o Fantasma por Don Newton. Pessoal, a arte do Don Newton aqui é uma coisa à parte, sabe? Don Newton aqui, ele, todas essas edições que eu trouxe para vocês aqui, eu fico na dúvida, sinceramente, eu fiquei na dúvida assim, entre o Sal Veludo e o Don Newton, tá? Veja bem, os dois para mim empatam no primeiro lugar e o Dia Amparo fica num honroso segundo lugar, viu? Essa edição ela conta com 158 páginas. Ela traz, por sua vez, as edições em meados de 1975 que foram desenhadas pelo Don Newton e que tiveram roteiros de outros artistas, outros roteiristas, e alguns ele participou inclusive também do roteiro, tá? Mas Don Newton, pessoal, é um artista, é uma estrela que infelizmente, vamos dizer assim, teve uma ascensão meteórica e uma morte muito prematura. Ele morreu muito cedo, muito jovem, aos 49 anos, pessoal. Mas não sem antes passar por grandes editoras, né? Charlton foi uma delas, mas também DC Comics, onde ele desenhou também vários outros personagens. E, cara, ele desenhou aqui, olha só, com tudo exemplo do Homem que Nunca Morre. Deixa eu ver o que mais aqui que ele falou aqui. Don Newton, inclusive, ele teve uma coletânea, mostrada aqui na 4ª página. Inclusive, ele teve também uma edição especial, foi um ou 2 volumes, do Batman, por Don Newton também. Ele desenhou também as edições do Batman depois. E, pessoal, cara, um cara que, meu irmão, um artista que brilhou. Anos 70 e 80, o cara mandava muito bem. Eu vou mostrar, inclusive, aqui para vocês isso. Deixa eu ver aqui, acho que ele é mais conhecido por diferentes obras da DC, inclusive a primeira aparição de Jason Todd, que viria a ser o segundo Robin. Cara, isso aqui... Don faleceu em 1984, mostrado aqui. Mas assim, ele tem a mesma premissa, apesar de não ter aqui o Prime Edition aqui, né, estampado na capa, ele vem com aquela mesma premissa do que ele chama, né, da edição Prime, ou melhor, da edição Vintage. Então, que é trazer aqui as edições com aquele acabamento, um filtro no papel que dá um tom envelhecido, levemente envelhecido, mais amenizado do que foi utilizado no Diaparo, levemente, ele é um pouquinho mais claro, apesar também do miolo dele também sendo em offset. Aqui nós temos 6 edições desenhadas pelo Don Newton, totalizando, como eu falei para vocês, 158 páginas numa edição capa dura, coisa linda de se ler. Essa capa aqui, pessoal, inclusive é a capa que ilustra a última edição que compõe essa coletânea. Deixa eu mostrar aqui na agora para vocês, que eu acho que é isso que vocês estão malucos para ler. Pessoal, aqui, já vou logo falando aqui, eu senti falta do mesmo cuidadinho ali, né, que o pessoal teve na edição do Dia Amparo, aquele texto de apoio, mostrando um pouquinho mais, contextualizando, principalmente ali o intervalo de tempo. Aqui ainda é a fase do Fantasma, quando ele saía pela Charlton Comics. Mas poderiam dar um texto ali, mostrando o hiato das edições do Dia Amparo que terminaram em 1970, e aqui o que aconteceu com o Fantasma entre 1970 e a sua edição que estreia, a primeira pelo menos, pelo Don Newton, em 1975. Dentre os roteiristas, pessoal, que vão compor, né, que vão fazer a parceria com o Don Newton, tem Joe Dill, Nicola Cut, Bill Person, John Clark, Ben S. Parillo e o próprio Don Newton também, que fez às vezes aqui de roteirista. Pessoal, olha só, algumas dessas edições, ele já nos brinda, eu vou mostrar, eu não vou entregar muito spoiler aqui das edições não, eu vou mostrar apenas a primeira revista e a última, por 2 motivos bastante específicos, tá? Essa primeira edição que o Don Newton aqui nos desenha, olha essa capa linda dele com capeto. Isso aqui, pessoal, é a edição de O Triunfo do Mal. Ela foi publicada em The Phantom 67, em outubro de 75, como eu bem disse para vocês. E como eu bem disse para vocês, também
ela ainda tinha um pouquinho daquela pegada da primeira página com splash page e tudo mais, sendo que aqui não tinha mais aquela coisa do splash page mostrando alguma coisa do meio, algum ponto-chave. Não, ela já começa já correndo com a história e vai mostrando o fantasma enfrentando, né, salvando mais uma tribo aqui, né, e atendendo, né, ao pedido, né, o rufar de tambores das tribos ali, né, que são protegidas pelo fantasma. E logo após ele salvar a tribo, é mostrado ele, sabe, preocupado na Caverna da Caveira. E ele é indagado, inclusive, pela Diana, né? Por que você está calado? Tem algum problema aqui? E é mostrado aqui que o fantasma ele está refletindo justamente sobre uma coisa que é a sua marca registrada, que é o fato dele ser mortal. Apesar dele ter a alcunha de espírito que anda, todo mundo sabe que ele é um herói que advém, ele é de dinastias, né? Já que ele é a 21ª ou 22ª geração de fantasmas. Eles já existem há mais de 400 anos. E ele, se eu não me engano, é a 21ª geração. Já. E então, aqui nós vamos ser brindados, literalmente, com uma história que é mostrado que é a última história do 20º fantasma, né, que é o pai do Kit, ou seja, é a morte do fantasma anterior e a passada, literalmente, de tocha para o fantasma atual. E é justamente em cima disso que ele começa a conversar com a Diana, pois ele vai, né, naquele livro, naquele grande diário de guerra ali, de todos os fantasmas, né, de onde saem, inclusive, né, as crônicas do fantasma, e que ele lê justamente a história do seu pai e sobre vamos dizer assim, o peso, né, dessa linhagem, né, dessa responsabilidade, desse juramento que o primeiro fantasma fez em lutar contra o mal, sobre todas as suas formas, e que é passado de pai para filho. E ele é mostrado justamente isso, que esse peso é mostrado, pois que o fantasma, como ele teve que ser treinado, ele foi encaminhado muito cedo para zanzar pelo mundo, para ter todo tipo de treinamento para se preparar para substituir o seu pai, já que o fardo de ser o protetor, né, da floresta de Bengala e tudo mais, ele põe a vida do personagem, do herói, à prova a todo momento. Então, ele meio que mostrando que na última aventura do seu pai, a idade já estava pesando. Ele já não era mais tão rápido, tão forte quanto nos seus tempos, né, áureos e tudo, no auge da sua forma. Mas mesmo assim, nada fez com que o impedisse de honrar a sua linhagem e salvar as pessoas. Só que isso invariavelmente também o pôs na sua última e derradeira missão, onde ele recebe um tiro, né, covarde, enfrentando, vamos dizer assim, piratas nazistas, né, dando a entender ali que é ali final de Segunda Guerra Mundial, ao ponto em que, quando ele recebe o seu golpe mortal, o seu filho também já havia atendido ao chamado dos tambores das florestas, né? E também já tinha pressentido que o seu pai também poderia precisar da sua ajuda. Então é literalmente esse momento em que Kit Walker veste o manto de fantasma, consegue encontrar o seu pai, o corpo dele já, e vinga a morte do seu pai, né? Enfrentando os bandidos que o assassinaram friamente, ao ponto em que ele dá o devido enterro para o seu pai. Mas o grande fato aqui é que nessa história nós sentimos o peso justamente dele falar: o meu pai, ele perdeu tanto tempo me preparando para substituí-lo, que os momentos de pai e filho foram muito raros, foram muito escassos. Então ele lamenta que esse treinamento muito árduo tenha afetado também um pouquinho o relacionamento, né, os momentos que ele teria com seu pai. Então é muito interessante essa pegada, sabe, esse tom melancólico que o fantasma dá para o final da história, ao ponto em que ele alerta para Diana: Diana, cedo ou tarde o mesmo pode acontecer comigo.
E Diana percebe, né, aprende a história e fala assim: eu entendi, meu irmão. Daqui a muitos anos, quando sua hora chegar, você quer que o seu filho assuma o mesmo legado. Ele é exato, Diana. Ele fala: mais tarde, postado como um sentinela em silêncio solene, o fantasma vigia do alto de uma colina, logo abaixo seu povo, os pigmeus Bandar, que promove uma celebração para honrar o herói que uma vez mais provou sua imortalidade. Histórias como essa que, cara, tem uma pegada, sabe, que mostra justamente esse lado frágil, esse lado humano do personagem, em contraparte ao lado sobre-humano. E tal qual nas histórias também, né, que o Giamparo desenhou na edição anterior que eu falei para vocês, nós vamos ver aqui também a coisa dele sempre tentando lutar contra os vilões que, vez ou outra, tentam usar de artimanhas e artifícios para tentar dar um ar sobrenatural e assim sobrepujar as tribos e se aproveitar delas. Então, nós vamos ter muitas histórias aqui com essa pegada, mas eu queria mostrar para vocês esta edição aqui, pessoal. A última edição que compõe essa história, que está na edição número 74 do Fantasma, cuja capa é a mesma que foi utilizada para ilustrar, né, a capa da edição. Linda, linda, linda por John Newton, pintada aqui. Nossa, tá um espetáculo. Nos é mostrado aqui, ao contrário do Fantasma da 21ª geração, aqui é o Fantasma de 1976. Então, enfrentando aqui, né, piratas e combatendo, pessoal, o racismo e os mercadores de escravos daquela época. Então, é muito, mas muito interessante, sabe, dá esse ar. Eu sempre adorava essas histórias avulsas que eventualmente apareciam nas revistas Crônicas do Fantasma também. Os leitores do Fantasma pela Editora Globo sabem meio que eu vou falar, que eu adorava. Tinha aquelas edições em que o Fantasma parava para pegar aquele livro, ele escolhia um livro do diário de um fantasma específico de uma geração anterior e lia uma aventura, né, vivida por aquele fantasma. Isso aqui é exatamente isso, sabe? Então é mostrado justamente o fantasma lutando, indo atrás de um grupo específico de piratas, e aqui ele vai se fantasiar também, né? Sempre mantendo aquele ar, aquela aura de mistério que você nunca consegue enxergar os olhos do Kit Walker, ou seja, nunca consegue ver o seu semblante, você nunca vê o rosto na realidade do Kit Walker. É como se a penumbra, a máscara também não permitisse que nós vislumbrássemos ao rosto do Kit Walker. Talvez por não ter essa necessidade, já que o fantasma, né, poucas vezes ele teve a chance, ainda poucas vezes não, em muitas aventuras ele acabou utilizando a sua contraparte, né, o seu alter ego. Mas é muito interessante o fato de sempre ter aqui, né, a penumbra nos olhos, um mistério, como se esse próprio mistério fosse negado até mesmo pra gente, né, que está lendo. Sempre é ele com aqueles óculos escuros e tudo. Cara, isso é muito, mas muito bacana. Então é mostrado aqui sentando-lhe a porrada em piratas escravistas, numa história que vai dar correlação, assim como bem ilustra a capa, mostrando um pouquinho ali da mudança das leis, inclusive nos Estados Unidos. Inclusive no final da história, né, ele recebe um convite: venha para os Estados Unidos e fique aqui. O fantasma ele termina, né, mostrando que não, eu não posso abandonar e renegar o meu juramento. Aí fala que ele, na verdade, aparece ele conversando no final: na verdade, o meu triunfo foi apenas parcial, porém algo que testemunhou e me transmitiu a esperança de que algum dia o horror da escravidão será extinto. Talvez ainda demore muitos anos ou mesmo séculos, mas o fantasma jamais descansará até que esse dia chegue. Senhores, o que vocês têm a me dizer sobre essa edição? Cara, espetacular, espetacular mesmo. Eu adorei demais aqui. A arte do Newton, cara, casa perfeitamente com o espírito que anda.